nosso leitor, né? Aí a gente sai agora, vamos apresentar, vamos conversar um pouquinho sobre você fazer o seu leitor ele sair do papel de leitor e ele passar o papel de seu embaixador, né? É como se você estivesse criando a sua própria tropa de choque, né? Você tem que entender o quê, né? Eu falei, um dos ativos mais valiosos para um escritor ou para qualquer pessoa, tempo e dinheiro. Mas para um escritor, um dos ativos mais valiosos que existe é o seu leitor. O seu leitor que ele se torna, que ele faz com que você saia do papel do desconhecido, e ele vira seu cliente porque ele comprou o seu livro, ele vira o seu leitor porque ele comprou e leu o seu livro, e aí ele entra no patamar de que ele gosta do seu livro e ele vira o seu fã. Ele vira o seu fã, aquela pessoa que indica ferrenhamente, aquela pessoa que compra o seu livro para presentear, que convence os amigos para ler o seu livro, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho de pensar só no livro sendo vendido. A gente tem que parar e tem que trabalhar para que o livro ele seja, na verdade, lido, né? Então, porque se o livro é lido, ele vai cultivar os defensores dele, ele vai cultivar as pessoas que vão divulgar o livro. Então, a gente tem que sair só daquela questão assim, não, eu vendi 200 livros. Não, é legal vender 200 livros, 300 livros? Mas é muito mais legal para você, escritor, você chegar e dizer assim, cara, eu sei que mais de 200 livros já foram lidos, que os meus livros eles são lidos, que os meus livros são discutidos, que as pessoas me mandam mensagem trazendo a expertise deles, e que com isso eu estou percebendo que eu vendo toda semana, eu vendo mais 5, 10, 15, 20 livros toda semana. Por quê? Porque as pessoas estão indicando o meu livro, né, Jeff? Exatamente, né? Sai daquela cultura de pouco tempo atrás de que o livro ele tinha que ser vendido logo nos primeiros meses, né? Você sai de um conceito de best-seller, que é aquele livro que vende rápido nas primeiras semanas e se torna referência durante um certo tempo e traz o conceito de long seller. Já existe esse movimento, né? A gente está, como a gente falou agora há pouco, a gente participou agora recentemente de um congresso de editores, de livreiros, enfim, nessa área de editoras, no caso. E aí já se nota esse movimento de que um livro ele não se vende em 2, 3 meses, como eram os famosos best-sellers, né? Ou o livro não se vende somente no lançamento. Hoje se vê um movimento de que um livro ele se lê, tá sendo vendido com um prazo maior de 2, 3 anos. Isso por quê, gente? Porque existem os famosos influenciadores. Teu livro, às vezes, pode alcançar um influenciador que vai falar muito bem dele, que vai vender para a comunidade dele. E aí, né, trazendo esse foco da Gisele com os fãs, né? O teu livro, ele passa... Se tu tens os teus leitores, eles se tornam fãs, eles começam a cultivar o que a gente chama de defensor da sua marca, defensor da sua obra, né? E aí, por isso que a comunicação, ela tem que ir além da venda, né? A importância de você estar presente, né? De se colocar à disposição da sua audiência, dos seus leitores, de estar presente de corpo e alma, né? De estar presente fisicamente, né? Não fisicamente, mas estar presente, respondendo cada comentário, mostrando seus bastidores, faz com que essas pessoas saiam de um status de leitor para embaixadores da sua marca, advogados do seu livro, né? Tipo, e aí você entende que o seu livro, você não tem que estar desesperado para vender. Claro que existe o começo, quando lança, tem a venda um pouco maior. A venda ela não precisa sair despencando rapidamente, ela pode ser trabalhada mais longo prazo. É isso que as editoras têm notado no Brasil, é isso que a gente percebeu e entendeu desse congresso que a gente participou, que os livros têm falado. O teu livro hoje, ele não tem que ser vendido em 2 meses. O teu livro ele tem uma cauda muito maior. E para que você possa fazer essa cauda ficar um pouco maior, estendida, você precisa
conectar a sua audiência, conectar os seus leitores, fazer com que eles se sintam pertencentes dentro dessa comunidade, dentro dessa tropa de choque, né? E aí, claro, quando você fala dos bastidores, o que acontece? Você pode trazer, por exemplo, o caos da escrita, né? Hoje, conteúdos hype que tem nas redes sociais são polêmicos, são assuntos que aproximam as pessoas. Aí um dos assuntos que você pode trabalhar que a gente já falou em diversas lives aqui, é você mostrar os bastidores da sua escrita. E às vezes criar um certo caos, ter uma dúvida de qual caminho decidir, se é o A ou B, pedir para sua audiência trabalhar com essa decisão. E aí o que vai acontecer? Acontece que você está criando a sua tropa de choque, você está criando os seus embaixadores, você está criando os fãs que vão falar muito bem do seu livro. E aí, naturalmente, quando o lançamento acontece, quando a venda do livro acontece, você já, por si só, já tem criado, ao longo do processo de escrita, ao longo do processo de desenvolvimento do seu livro, pessoas que se tornam fãs de carteirinhas do seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? E esses fãs de carteirinha, eles se reúnem nas comunidades, né? Comunidades fechadas, você pode ter listas VIP, você pode ter uma chance dessas pessoas, esses seus leitores mais fiéis estarem mais próximos de você, né? E de que forma que você pode até recompensar essas pessoas, porque as pessoas vão estar perto de você, porque sim, elas gostam de ler o que você escreve, elas gostam de acompanhar o que você faz, mas elas também, né? Quem não gosta de receber um mimo, quem não gosta de receber algum brinde, alguma coisa assim, né? E para um escritor, isso é muito simples, né? As pessoas que estão dentro dessa comunidade fechada, dessa lista VIP, dos melhores amigos do Instagram e tudo mais, né? Você pode dar para elas capítulos extras, né? Ter o nome dela, às vezes, no agradecimento, fazer com que ela receba antecipadamente o primeiro capítulo do seu próximo livro, né? Para quê? Para que ele possa entender que ele faz parte da obra, né? O seu maior fã, já pensou o orgulho do seu maior fã ele virar um personagem dentro de um livro seu, né? Por favor, né, gente? Isso é vilão só se essa pessoa realmente concordar em ser o vilão da história, né? Mas essa pessoa poder ser um personagem dentro do seu livro. E se você for um escritor que às vezes busca patrocinadores para ajudar a custear o seu livro, por que não conversar com um desses patrocinadores e ofertar que a empresa ou o produto deles apareça dentro do seu livro, né? E a mesma coisa a gente pode realmente trazer assim, ó, é uma arte especial, é abrir a pré-venda antes para esse público que é mais fiel, para essa lista VIP, para essas pessoas que te acompanham muito de perto, liberar para eles um cupom de desconto especial, alguma coisa que faça com que eles se sintam realmente acolhidos e recompensados por ser a sua base de fãs, por ser o seu público fiel, por ser a sua tropa de choque mesmo, tá? Por ser o seu cavaleiro da armadura que está lá na frente te defendendo, te recomendando e falando o quanto a sua história transformou a vida dele, chamar esses escritores, às vezes, para fazer uma live, para fazer uma conversa diretamente com você, dizer o que ele gosta, o que ele não gosta do que você escreve, ouvir essas pessoas. Isso é de extrema importância, né, Jeff? Exatamente, né? É você criar a sua tropa de choque da maneira correta. E aí você tem muito mais vendas, você tem muito mais chances de que o seu livro chegue a pessoas que você jamais imaginou, né, Gisele?